Oi, pessoal! Bom, vamos então para o nosso último módulo, né? Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, o funcionário público aqui, valendo-se do respeito ou mesmo do receio que a sua função infunde nas pessoas, né, ele impõe à vítima a concessão de uma vantagem indevida. Ele exige. Essa é a grande dica da concussão, né? Existe a exigência, tá? Então é uma forma de constrangimento ilegal, mas não há aquela violência, e sim o indivíduo utiliza o medo, né, o respeito da sua função pública para fazer essa exigência da vítima, ok? Então não há emprego de violência, né? E aí a pergunta é, professora, e se a vítima, né, que o funcionário público exige dela determinada vantagem indevida, se ela cede a essa exigência e concede a vantagem indevida, entrega lá 5 mil, 10 mil reais, ela pratica o crime de corrupção ativa? A resposta é não. Aqui ela foi apenas vítima de uma exigência, ok? Muito bem, excesso de exação. Parágrafo 1º do artigo 316. Se o funcionário exige, e aqui já não é qualquer coisa, é tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido. Então, essa é a primeira conduta. Ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Então, eu tenho aqui um tipo fundamental previsto dentro de um parágrafo de um artigo. Então, normalmente, o parágrafo de determinado dispositivo penal, de um tipo penal, tem relação com esse tipo penal básico, com esse crime básico. Aqui não. Eu tenho o crime de concussão no 316 e um crime completamente distinto, que é o artigo 316, parágrafo 1º, que trata do excesso de exação, ok? Professora, como assim exige tributo ou contribuição social? Esse tributo, gente, essa contribuição social não é devida e o indivíduo exige. Ou, se essa contribuição, se esse tributo é devido, ele faz essa cobrança com meio vexatório, ou seja, aquele que causa humilhação, não é, à pessoa, ou de um modo gravoso. O que é um modo gravoso? Que lhe cause maiores despesas desnecessárias, ok? Corrupção passiva, né? Previsto no artigo 317. Olha a diferença do crime da concussão. Aqui o indivíduo solicita. Na concussão, o que o sujeito ativo faz, o funcionário público? Ele exige, tá? Então, todos esses são crimes próprios, crimes praticados por funcionário público. Então, ele solicita ou recebe para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceita a promessa. Então, nós temos 3 condutas. O indivíduo solicita. O que é solicitar? É pedir. É diferente da concussão que ele exige, tá? Ou ele recebe. Alguém lhe dá alguma coisa e ele recebe essa vantagem indevidamente, tá? Ou ele aceita a promessa de receber essa vantagem indevida, mas sempre em razão da função, ok? Pena, reclusão de 2 a 12 anos. O parágrafo 1º, ele trata de uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou da promessa, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica
infringindo o dever funcional. O que acontece? O crime de corrupção passiva, ele se consuma independentemente do indivíduo praticar ou deixar de praticar um ato de ofício seu, tá? Ele é um delito formal, ele se consuma com a prática da conduta. Entretanto, se o funcionário público efetivamente quebra o seu dever funcional, o que era mero exaurimento funciona como uma causa de aumento de pena, ok? A figura privilegiada da corrupção passiva, parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Então, a grande diferença aqui dessa figura privilegiada é o móvel do agente, é o motivo. Então, na corrupção passiva, o indivíduo faz, né? Ele recebe, ele solicita, ele aceita a promessa de uma vantagem indevida, ele recebe a promessa para receber essa vantagem indevida. Aqui não, ele cede, né, porque alguém pediu, porque alguém, né, influenciou ele. Então alguém chega que é conhecido e diz, poxa, você não pode me ajudar? Dá uma adiantada nesse ato que você vai praticar, ou retarda esse ato que você vai praticar. Não dá para você fazer isso para mim? É aquele famoso jeitinho brasileiro. Então a pena é menor, porque eu não estou falando de vantagem indevida, e sim o indivíduo, ele pratica, né, essa forma de corrupção passiva privilegiada, atendendo ao pedido, atendendo à influência de alguém, ok? Muito bem. O artigo 317, ele rompe o que a gente chama de teoria unitária. A teoria unitária, ela é adotada, como nós já falamos nos módulos anteriores, né, no crime naquelas práticas realizadas em concurso de pessoas. Então, o artigo 29 do Código Penal, ele diz o seguinte, olha, todo mundo que de alguma forma contribui para a prática do crime responde por esse crime. Então, se 10 pessoas, né, se juntarem em concurso de pessoas para matar alguém e matar essa pessoa, todo mundo responde pelo crime de homicídio. Diferente aqui, não é, do artigo 317, que rompe essa teoria unitária, ou também chamada de monista. O indivíduo, funcionário público, que recebe, que aceita a promessa de vantagem indevida, ele responde pelo artigo 317. O particular que lhe oferece a vantagem indevida ou promete a ele a vantagem indevida, ele responde por outro crime, pelo artigo 333, a corrupção ativa. É por isso que a gente diz que há aqui, né, um rompimento da teoria unitária adotada pelo Código Penal no artigo 29, ok? Uma pergunta que sempre cai em prova de concurso. Professora, a corrupção passiva depende da existência da corrupção ativa, não é? Para eu ter corrupção passiva, tem que ter ativa sempre? A resposta é depende. Depende do quê? Depende das ações nucleares, não é? Então funciona assim, olha, se o indivíduo na corrupção passiva solicita, o simples fato dele solicitar vantagem indevida já caracteriza a corrupção passiva. Não é necessário, tá, que ninguém pratique o crime de corrupção ativa. Não é preciso que ninguém lhe dê efetivamente essa vantagem indevida. Então, no verbo, na ação nuclear solicitar, a corrupção passiva não depende da existência do crime de corrupção ativa, diferente das outras duas ações nucleares, que é receber ou aceitar promessa. Para eu receber alguma coisa, alguém tem que me oferecer. E para eu aceitar a promessa, alguém tem que fazer o quê? Me prometer. Portanto, na ação nuclear, receber ou aceitar promessa, aqui sim a corrupção
passiva depende da corrupção, da existência da corrupção ativa, ok? Muito bem, crime de prevaricação tem previsão legal no artigo 319 do Código Penal, que diz: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. E aqui está a grande sacada: para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então aqui, ela é uma espécie de autocorrupção. O indivíduo, ele deixa de praticar um ato de ofício, ele pratica desrespeitando um dever funcional para satisfazer o interesse pessoal dele. Não tem terceira pessoa ligada a isso, né? Ninguém pediu para ele, ninguém ofereceu uma vantagem indevida para ele. É um sentimento, é algo pessoal dele. Ele quer se livrar, ele quer se vingar do inimigo, então por isso ele deixa de cumprir o alvará de soltura. Ele quer, por piedade, ajudar alguém e pratica um ato lá, quebrando o seu dever funcional. É uma coisa pessoal dele, tá? O móvel propulsor dele é a sua satisfação pessoal, o seu interesse pessoal. Por isso a gente chama de autocorrupção, que é uma espécie de autocorrupção. O funcionário público se autocorrompe, tá? Nós sabemos que dentro da administração pública vige o princípio da impessoalidade. O que isso quer dizer? Que o agente público, ele é um alonga-manos do Estado. Ele está ali no interesse da coletividade e não para satisfazer nenhum interesse pessoal seu. Então é por isso da existência desse dispositivo da prevaricação, ok? Muito bem, professora, e se o indivíduo simplesmente deixa ou faz alguma coisa, não por interesse pessoal, mas por qualquer outro motivo, que não para receber vantagem indevida, né, e não para satisfazer nenhum interesse seu, aí eu tenho um ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11, inciso 2º, da Lei 8.429 de 92. Tudo bem? Prevaricação imprópria, artigo 319-A do Código Penal. Foi inserido só em 2007 esse novo tipo penal. Diz lá, olha, deixar o diretor da penitenciária ou agente público de cumprir seu dever de quê? De vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, tá? Foi inserido, então, pela Lei 11.466 de 2007. Olha a pena que pequenininha, gente. Detenção de 3 meses a 1 ano. É um delito de menor potencial ofensivo. Olha a gravidade da conduta, não é? Porque nós sabemos que muitos crimes muito sérios, muito graves, né, que atentam contra toda a coletividade, são praticados mediante a utilização de aparelhos celulares dentro de unidades prisionais. E a pena é baixíssima, né? Muito bem. É um crime próprio, porque só quem pode praticar é quem? O diretor de presídio ou os agentes que trabalham, né? Estão relacionados, os funcionários públicos relacionados ao sistema prisional. Então, por isso é um crime próprio, não pode ser praticado por qualquer pessoa. Se exige essa característica especial do sujeito ativo, ok? Professora, se esse crime aqui, né, de prevaricação imprópria, só quem pode praticar é esse funcionário público, que é diretor de presídio ou agente público, e se particular leva o celular para dentro do presídio? Nós temos um crime específico para isso. Aquela família de preso, né, a visita de preso, que vai e leva um celular para dentro da uma unidade prisional, ela pratica o crime previsto no artigo 349-A. Professora,
E o preso que tem o celular com ele dentro da unidade prisional, se for pego com ele, professora, ele pratica uma falta disciplinar de natureza grave. Isso vai atrapalhar na concessão de benefícios lá na execução criminal, na execução penal, como nós já tratamos nos outros módulos. Então ele já deixa de ter por 1 ano a famosa boa conduta carcerária, que impede progressão de regime, livramento condicional e assim por diante, ok? Então, tá lá no artigo 50, inciso 7º da Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84, ok? Muito bem, trouxe uma questão aqui da Magistratura de São Paulo de 2011, feito pela Unesp. Antônio, funcionário público, olha a palavra, exige de Pedro para si, em razão da função, vantagem indevida consistente em certa quantia em dinheiro. Pedro concorda com a exigência e combina com Antônio o local para entrega do dinheiro. Mas Antônio é preso por policiais, previamente avisados do ocorrido no momento que ia recebê-lo, então ainda não recebeu, tá? O que aqui é importante? Primeiro, ele exigiu. Se fosse solicitar, eu teria corrupção passiva, mas ele exigiu. Se ele exigiu, eu tenho o crime de concussão. Aí, né, nós temos, Antônio cometeu crime de extorsão? Não. Aí, Antônio cometeu crime de concussão consumado, tá? Por que outra importância? Ia receber, não recebeu ainda, mas é crime formal. Ele se consuma com a simples exigência. Então aí você vai ter aqui, né? Muita gente poderia se confundir e colocar D. Antônio cometeu crime de concussão tentado, porque não recebeu ainda o dinheiro. Mas como é crime formal, a simples exigência já caracteriza o crime de concussão consumado, ok? Então, agora... até agora, nos crimes contra a administração, nós estávamos estudando crimes praticados por funcionário público, ser funcionário público é elementar do crime, praticados contra a administração pública. Agora nós passamos ao estudo dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. Então, o primeiro desses crimes, chamado de resistência, opor-se a execução de ato legal mediante, olha aqui, tá? Meio específico para praticar violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem estiver lhe prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Então, primeiro, essa é conhecida como a desobediência belicosa, porque o meio empregado para se opor à execução do ato legal é a violência ou a grave ameaça. E a violência ou a grave ameaça praticada contra o funcionário público que está executando esse ato ou que vai executar esse ato, ou qualquer pessoa que esteja auxiliando esse funcionário público. Então, suponhamos que alguém vai cumprir um mandado de busca e apreensão. Precisa chamar um chaveiro, que é um particular, para ajudá-lo, a arrombar a porta, para abrir a porta. Se alguém emprega violência contra esse chaveiro que está ali auxiliando o funcionário público no cumprimento do ato legal, caracteriza o crime de resistência, ok? Parágrafo 2º, As penas deste artigo são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se o indivíduo usa de violência, praticando uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima, contra o funcionário público ou até a morte, ele responde pelo crime de resistência mais o crime referente à violência, artigo 129 ou artigo 121. Tudo bem? Bom, crime de desobediência. O crime de desobediência tem previsão no artigo 330 e diz desobedecer à ordem legal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Então, a diferença com o crime
que a gente acabou de ver, de resistência, é que aqui não há emprego de violência ou ameaça. É aquela desobediência pacífica. O indivíduo não quer cumprir a ordem legal, então ele se joga no chão, ele abraça o poste, né, para não ir, mas ele não emprega em momento algum a violência ou a ameaça. E aí uma pergunta que muita gente faz é, olha, e quando eu me recuso, né, a soprar o famoso bafômetro, a passar pelo teste alcoólico, não é? O Código de Trânsito brasileiro, ele diz que nesse caso, o indivíduo ele pratica as infrações dispostas lá no artigo 277, parágrafo 3º do Código de Trânsito brasileiro. Então, é uma infração administrativa. Se ele soprar ou se ele for submetido a um teste alcoólico e se comprovar, né, que o indivíduo estava conduzindo o veículo automotor embriagado, aí eu tenho o artigo 306 do Código de Trânsito brasileiro, que é crime. Muito bem. Eu vou passar agora para vocês um vídeo, né, que eu fiz com um dos meus filhos cachorro. Eu tenho 2 filhos cachorro, o Elvis Presley e Priscila Presley. 2 cachorros salsicha, coisa mais linda do mundo. E o Elvis, né, e de vez em quando, ele pratica o crime de resistência e às vezes, por vezes, o crime de desobediência. Então vou passar esse vídeo para vocês, espero que fique bastante esclarecedor a diferença entre esses 2 crimes. Vem, Elsa. Vamos? Vamos. Não faz molinho, filho. Vai. Vamos, meu filho. Levanta. Levanta. Olha lá pros alunos. Você fazendo molinho. Muito bem. Olha lá. Agora vai fazer molinho na porta. Agora, vamos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem. Não. Vem cá. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante elucidativo, ok? Bom, a terceira forma de crime, desacato, artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então aqui, gente, é qualquer ato que você pratique contra o funcionário público, mas com a intenção de lhe causar vexame, humilhação, menosprezo da função pública exercida. Então a sua intenção não é só, você não quer se opor ao ato legal pura e simplesmente, você quer causar vexame para o funcionário público. Então a doutrina dá como exemplo jogar excremento no funcionário público, não é? Você dá um tapa na cara, de mão aberta na cara do funcionário público, jogar um copo cheio de bebida na cara do funcionário público ou naquela pessoa que estiver auxiliando esse funcionário. Então a intenção é causar esse menosprezo. Como a intenção é causar esse vexame, essa humilhação, é necessário que seja na presença do funcionário público, ok? Então, pode ser até um xingamento, xingar a pessoa, né? Qualquer ato que tenha com o intuito causar essa humilhação, tá? Então, portanto, como tem que ser na presença de funcionário público, se eu mandar uma carta, se eu der um telefonema, se eu mandar um e-mail, né, uma mensagem de texto, uma petição assinada por um advogado tentando humilhar, menosprezar esse funcionário público, isso não configura o crime de desacato, não é? E sim, os crimes contra a honra pode se enquadrar lá no crime de injúria, por exemplo, artigo 140 do Código Penal, com a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3º do Código Penal, ok? Uma questão também que é importante destacar em relação ao desacato é um dispositivo do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. No parágrafo 7º, inciso 2º, ela diz assim, olha, advogado não comete crime de injúria, difamação ou desacato.
no exercício das suas funções, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares junto à OAB. O que acontece? O Estatuto da OAB, ele inseriu o desacato. Nós tínhamos alguns dispositivos legais que diziam que o advogado, ele era imune quando se diz respeito a crime de injúria e difamação. Mas aí veio o Estatuto da Ordem e inseriu esse desacato. Uma DIN foi proposta perante o STF a 1127-8, e essa DIN, ela decidiu que esse dispositivo da ordem do Estatuto da OAB, ele desrespeitou, ele extrapolou os limites do que vem previstos no artigo 133 da Constituição Federal, que diz, olha, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável, por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Então, o STF entendeu que o desacato sem intenção de humilhar o funcionário público, isso está fora, desses atos e manifestações do exercício da função. Então, hoje, na verdade, o advogado, ele está isento, ele está imune no que diz respeito somente ao disposto, na injúria e na difamação. Desacato, não, ok? Crime de corrupção ativa, Artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então aqui, a gente já tratou um pouquinho desse crime quando tratamos de corrupção passiva. Aqui é o particular que oferece uma vantagem indevida e não é necessário que o funcionário público receba para configuração do delito, ou oferece ali uma proposta, uma promessa de vantagem indevida. Então, o simples fato de oferecer a esse funcionário público ou prometer a vantagem indevida já configura o crime de corrupção ativa, ok? E aí o parágrafo único vem e diz, olha, a pena é aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Então, assim como na corrupção passiva, o que seria mero exaurimento do delito funciona como uma causa de aumento de pena. Então, o crime ele se configura com o oferecimento ou com a promessa. Agora, se o funcionário público ele cumpre a palavra, ele recebe a vantagem indevida e realmente quebra o seu dever funcional, isso funciona como causa de aumento de pena. Eu trouxe aqui para vocês uma questão que trata desses crimes que acabamos de ver. José é funcionário público e, em cumprimento de mandado judicial, se dirigiu ao escritório de Pedro para efetuar busca e apreensão de autos. Pedro lhe oferece a quantia de R$100 para que retardasse a diligência por alguns dias. José aceitou o dinheiro, mas não retardou a diligência, efetuando desde logo a apreensão. José e Pedro responderão respectivamente por quais crimes? Corrupção passiva, e corrupção ativa. Então eu tenho aqui a exceção à teoria monista. José, um ofereceu, o outro aceitou, mas ele não cumpriu a sua palavra. Se tivesse cumprido, eu tinha causa de aumento de pena aqui. Então, a alternativa correta é a letra E, ok? Muito bem. Dos crimes contra a administração da justiça. Então, agora, o Código ele passa a tratar de alguns delitos que atentam contra a administração da justiça especificamente, tá? O primeiro deles, a denunciação caluniosa, que diz no artigo 339 do Código Penal, dar causa à instauração de investigação policial
de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que sabe inocente. Então, a pessoa, tá? Ela dá causa, não é? A instauração de uma investigação, de um processo, até de um processo administrativo, imputando a alguém um crime que ele sabe, né, que essa pessoa é inocente. Então, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte se o agente serve de anonimato ou de nome suposto. Ou seja, ele liga lá num número, não é? Num 0800 diz, olha, eu quero, né, dizer que ciclano praticou tal crime. E isso dá início aí a um processo, a um inquérito, a um procedimento administrativo, Tudo isso configura denunciação caluniosa, E aí aumenta-se a pena quando o indivíduo faz isso de forma anônima, ou seja, sem se identificar, tá? Parágrafo 2º. A pena é diminuída, então eu tenho uma causa de diminuição de pena. De metade, sem imputação, é de prática de contravenção penal. Então, se o indivíduo imputa alguém que ele sabe inocente a prática de crime, e isso dá início a esses processos, a essas instaurações, o indivíduo responde pelas penas do caput. Agora, eu tenho a pena diminuída de metade se essa denunciação caluniosa é feita não em relação a crime, mas em relação a contravenção penal, ok? Próximo crime, comunicação falsa de crime ou contravenção. 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Então, pena, detenção de 1 a 6 anos ou multa. Então, qual que é a diferença aqui, professora, da denunciação caluniosa? Aqui o indivíduo não tem uma pessoa determinada. Você não fala, olha, o ciclano praticou tal crime, assim, 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 polícia, Ministério Público, tome uma providência. Não é isso. Ele inventa um crime que não existiu, mas não tem uma pessoa determinada, um crime ou uma contravenção. Ele liga e dá aquele famoso trotezão. Ciclano, tá acontecendo tal coisa, aqui o marido tá matando a mulher, quem? Não sei. Então ele não dá nomes, ele só comunica falsamente um delito. E aí nós temos o artigo 341, que é a autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Como assim, Fernanda? Alguém vai se autoacusar, A troco de quê que uma pessoa vai se autoacusar? Exemplo, a mãe fica sabendo que o filho matou alguém. Para salvar o filho, para não deixar que o filho seja responsabilizado, ela vai lá e diz, fui eu. Fui eu que pratiquei o delito. Então ela se autoacusa falsamente. Não fui eu que pratiquei, eu estou fazendo para proteger outra pessoa. Ou eu assumo por orgulho, o indivíduo é criminoso, quanto mais e tal, ele fica sabendo de um crime grave e diz, fui eu que pratiquei, para ganhar, digamos assim, prestígio dentro da criminalidade, ok? Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Então, é um crime de mão própria, tá? O que é crime de mão própria, Fernanda? É aquele que a sua conduta não pode ser substituída por a conduta de outra pessoa. Só quem pode praticar é quem? A testemunha, o intérprete, o perito, o contador. Não tem como ter a coautoria no crime de mão própria. Não tem como eu botar outra pessoa lá no meu lugar para dar a falsa, para fazer o falso testemunho. Tem que ser a testemunha em si. Por isso é chamado de crime de mão própria,
né, de conduta infungível, não tem como colocar outra pessoa no meu lugar, ok? As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, que for parte entidade da administração pública, direta ou indireta. Então, o indivíduo aqui, se ele recebe suborno, ao invés disso ser uma corrupção passiva, essa causa de aumento de pena do artigo 342 do Código Penal. E aí eu trouxe uma questão aqui do TRE Paraná, né, de analista de 2017. Luiz, condenado a vários anos de prisão pela prática de diversos crimes, assume perante a autoridade a autoria de crime que não cometeu. Então, ele assumiu, né, a autoria de um crime que não cometeu, com o intuito de livrar outra pessoa da condenação. Assim, agindo, Luiz praticou que crime? Então, autoacusação falsa, né? Por que não é comunicação falsa de crime? Porque o crime existiu, né? É um crime que outra pessoa praticou, não praticou qualquer tipo penal, praticou sim, né? Fez a máquina da justiça se mover. Praticou crime de fraude processual e praticou crime de denunciação caluniosa, não foi o caso, né? Então a alternativa é a letra E de elefante. Bom, pessoal, terminamos nosso curso de Direito Penal por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço e muito sucesso. Tchau, tchau!